Bom dia pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de projeto de produto 1. Hoje nós vamos falar sobre funcionalidade de produto. Nós estamos utilizando como fonte bibliográfica o livro Introdução ao Projeto de Produtos, do autor Idomar P. Carpes Jr. E a aula é a aula de número 11. Bom, então nós vamos começar falando aí sobre funcionalidade de produtos. Bom, quando a gente pretende falar de funcionalidade, para determinar a funcionalidade de um produto, seja ele de qualquer espécie, né, qualquer característica aí, pode ser tanto um carro, pode ser um eletrodoméstico, pode ser um produto hospitalar. Para fazer essa determinação, ela é uma das tarefas mais importantes na criação de um projeto de produto. Tá? Então, geralmente, essa determinação da funcionalidade, ela se torna um ponto crítico, quando muitas vezes há uma dificuldade para se determinar a própria funcionalidade do produto. De todas as etapas de projeto de produto que nós vimos, né, projeto informacional, projeto conceitual, entre outros, essa é uma das principais características de especificação do produto que nós temos que ter, tá? Que é a funcionalidade do produto. Nós sabemos que todo produto tem uma finalidade, ok? Então todo produto vai ter uma finalidade. Por exemplo, aqui nós temos um veículo, um automóvel. Ele foi desenvolvido com a função, por exemplo, de transporte. Beleza? Então ele foi desenvolvido para atingir a função de transporte. Seja essa função, né, ou tarefa que ele realiza. Ele realiza a necessidade do consumidor. Okay? Então, partindo desse exemplo que a gente deu do automóvel, mas isso serve para qualquer tipo de produto, né? Então, para cada produto que a gente cria, cada produto terá uma função principal. Certo? Então, a função principal aqui é transporte. É claro que hoje os produtos estão tão complexos que algumas funções se confundem, né? No automóvel aqui, é claro que é transportar, tá? Mas você também tem algumas funções secundárias, tá? Por exemplo, proteção ou divertimento. A gente pode dividir dessa forma também, né? Mas a função principal ainda continua sendo transportar para esse tipo de produto, que é o carro, né? Se a gente pensar no veículo ainda, no carro, né? É inconcebível um automóvel que não tem uma função
principal transportar pessoas, né? Então essa é a função principal dele. Se a gente pensar, por exemplo, num fogão, tá? Um fogão. A função principal dele seria aquecimento de alimentos. E para todo produto a gente tem uma função, né? A gente pode também pensar, por exemplo, se aqui a gente falou aqui em um carro, né? A função principal dele é transporte. Mas existem outros meios de transporte que fazem a mesma função do carro, né? Por exemplo, nós temos avião, nós temos trens, nós temos barcos. Então, todos eles executam a função transporte, mas não são iguais. Tá? Então, a gente já começa a ter uma certa diferenciação aí, né? Então, nesse slide, a gente tira como ensinamento principal que um produto, tá? No caso aqui a gente deu o exemplo do carro, ele tem que ter uma função principal. E é ela que vai justificar a existência do produto. Okay? Aqui, por exemplo, o barco também é um sistema que tem a função principal de transportar, né? Mas nós poderíamos ter outros produtos, né, com outras funções principais. Então, por exemplo, o micro-ondas, ele pode ter a função principal de aquecimento de alimentos. A chaleira elétrica, aquecimento de bebidas. A fritadeira elétrica, por exemplo, preparar um alimento. Panela de pressão, preparar alimento. E aspirador de pó, limpar ambiente, a função principal deles. Então isso tem que ser definido pela pessoa que está projetando o produto, né? Na concepção do produto, na fase de concepção do produto. Uma coisa que acontece é a existência de produtos que são similares. Tá? Esses produtos similares, eles vão ter a mesma função principal, certo? Normalmente existem diferenças de rendimento, ou de funcionamento, ou de características aí entre esses produtos na hora de executá-los, né? Na hora do seu funcionamento. Vamos dar um exemplo aqui, né? Então, de produtos similares. Então a gente tem aqui fogão e micro-ondas. Basicamente a função dos dois é aquecimento de alimentos. Então a função principal dos dois é aquecimento de alimentos. Beleza? São produtos similares, tá? Mas eles têm o funcionamento deles é distinto, né? Tem muitas características aqui diferentes entre um e o outro, mas a função principal se mantém. Então, mesmo que eles tenham a mesma função principal, esses dois produtos vão executar a tarefa, né, com maior ou menor eficiência. Tá? Dependendo da situação, né, por exemplo, no micro-ondas, provavelmente a pessoa, para utilizar esse aparelho, ela está procurando a execução da tarefa no menor tempo possível, né? Ela quer
esquentar o alimento rapidamente para comer rápido, né? Tá com fome ali e tal, a pessoa quer aquecer rapidamente. Já o fogão, você precisa, você vai ter um tempo de cozimento maior, né? Então a pessoa não está procurando agilidade aí no aquecimento de alimentos. Beleza? Então, pessoal, aqui se a gente está falando de produtos similares, né? Eles vão se caracterizar por uma definição ou estrutura funcional mais elaborada ou trabalhada. Okay? Então, produtos similares. Outro exemplo de produto similar que a gente pode citar aqui é, por exemplo, o refrigerador, perdão, o freezer, né? E a geladeira. Os dois são produtos similares, têm a função de resfriar alimentos, né? O freezer ele mantém uma temperatura mais baixa do que a da geladeira, apesar da geladeira, determinada parte dela aqui, ter um freezer menor, né? Mas se a gente levar o pé da letra, o freezer ele congela mais, mantém uma temperatura menor, e a geladeira mantém os alimentos resfriados, só com uma temperatura um pouco maior. Mas a função dos dois é resfriar alimentos, né? Então são produtos similares. Bom, ainda falando de funcionalidade, né? Então, a funcionalidade de um produto, ela vai ser uma das etapas mais importantes do projeto do produto. Então você vê, né? Temos aí o projeto do produto e temos várias etapas na execução do produto. E a funcionalidade, ela está inserida numa dessas fases. Então a funcionalidade está aqui, né? Só que determinar essa funcionalidade, pessoal, ela pode se tornar um ponto crítico, com algumas dificuldades, tá? Essas dificuldades vão esbarrar onde? Geralmente, quando você vai definir a funcionalidade, você vai dividir esse processo, né, em funções. E essas funções vão ser subdivididas em subfunções. E você pode fazer isso até você detalhar até uma certa um certo ponto que não tem mais como você subdividir, né, a função. Então, nós vamos dar um exemplo ali na frente, tá? Como que a gente vai dividir isso aqui, mas se a gente tem um produto, né, no caso aqui tem o nosso produtinho, daí eu posso dividir esse produto em funções, função 1, função 2. A função eu posso dividir em subfunção 1, subfunção 2, subfunção 3, subfunção 4. Beleza? Nós estamos utilizando aqui um método cartesiano. A gente está dividindo o projeto inicial, que é mais difícil de entender, né, em partezinhas, tá, para compreender o projeto ao todo. Tá? Esse é um método muito utilizado aí por um método que a gente fala cartesiano, tá? Criador aí o René Descartes, né, que foi um dos idealizadores do método cartesiano. Bom, as subfunções
do nosso produto, então a gente tem aqui as funções e as subfunções. As subfunções, que são divisões da função principal, são dispostas de forma a possibilitar a criação da estrutura funcional do produto. Aqui, ó, nós estamos vendo que quando você vai criando subfunções para um produto, você já vai criando uma estrutura organizacional mais complexa, certo? Como a gente está vendo aqui. Então, fazendo isso, criando subfunções a partir de funções e a partir do produto principal, a gente divide todo o produto, né, em partes, numa estrutura organizacional. E, fazendo isso, a gente consegue analisar partes do produto individualmente, certo? Então, eu consigo individualizar uma subfunção aqui do produto. Consigo individualizar uma subfunção aqui do produto. Beleza? Então, como eu disse, né, fazendo todo esse processo, a gente cientifica o processo, né, coloca ele num ponto de vista cartesiano, tá? Que a gente divide ele para entender o processo de criação. Bom, e aí a gente entra num item aqui que é chamado de funções. Então, para se descrever uma função de um produto, a gente viu numa das aulas anteriores funções e subfunções, como fazer essa divisão, tá? Hoje a gente vai falar um pouco melhor do assunto. Então, para se descrever as funções de um produto, como que a gente pode fazer isso, né? A gente vai utilizar um verbo, e esse verbo tem que estar no infinitivo. Então, por exemplo, eu vou definir a função para um ônibus, tá? Então, temos aqui um ônibus. Como que eu faço para definir essa função do ônibus? Eu vou utilizar um verbo, no caso aqui ele está transportando, então é transportar. Esse verbo de transportar, ele vai exprimir para mim a ação do meu produto, que é o ônibus. Beleza? E junto com essa ação, eu vou somar, eu vou acrescentar um substantivo aqui. Tá? Então eu vou ter o verbo mais o substantivo. O substantivo, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai exprimir o objeto que vai sofrer a ação. Então, qual o objeto que está sofrendo a ação? Pessoas. Então, transportar pessoas. Beleza? Essa forma de criar aí uma função, pessoal, é um método que a gente pode chamar um método semântico. Esse método é semântico, tá? Porque ele envolve duas palavras, aqui a gente tem a primeira e a segunda. Certo? Isso aqui são duas palavras para definir uma única função. Uma observação interessante é, no caso do objeto, né, que vai sofrer ação, aqui no nosso caso é pessoas, né, ele pode ser classificado em 3 categorias, tá? Então, por exemplo, o nosso objeto pode ser classificado em 3 categorias. Uma das categorias é a categoria de material, uma outra categoria é energia e uma outra categoria, informação. Então eu posso trabalhar tanto com um objeto material, um objeto energia ou um objeto informação. Ok?
Então, como a gente viu nas aulas anteriores, para se criar uma função de um produto, eu preciso utilizar um verbo no infinitivo, e esse verbo vai me mostrar qual é a ação, no caso aqui do nosso ônibus, que é um produto, é transportar, e somado, trazendo junto ao verbo, eu vou colocar aqui um objeto. Esse objeto pode ser de 3 categorias: material, energia e informação. No nosso caso aqui, pessoas, tá? A gente pode, claro, sim, se devagar, né, pensar em vários outros objetos que existem por aí, a gente pode criar uma série de funções, tá? Então, a gente pode criar uma diversidade de funções. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa máquina de lavar louça, então, qual que seria o verbo que eu posso criar relacionado a esse produto de máquina de lavar louça? Então, o verbo pode ser lavar, tá? Ele indica a ação, e vou somar a esse verbo o objeto. Então, o objeto que eu vou trabalhar vai ser louça. Então, lavar louça vai ser a nossa função do produto. Beleza? O exemplo que a gente já deu, né, foi transportar pessoas ali, ônibus, tá? Mas a gente tem outros exemplos. Por exemplo, aqui, ó, captar ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho lá uma antena de rádio, né? Ela vai emitir sinal. Então, o que ela faz? Ela capta, né, sinais, ou emite sinais. Então, captar é o nosso verbo. E aí eu coloco aqui o objeto, que para a gente vai ser ondas eletromagnéticas. Então, ela vai ser a nossa função do produto. Ok? Então, a gente observa aqui que o nosso verbo é sempre de gerar uma ação. Eu preciso tomar cuidado quando eu vou criar a função, que nem sempre os verbos que eu utilizo são os verbos de ação. Tá? Então, por exemplo, se eu utilizar verbos como ter, haver, ser ou estar, esses verbos não são de ação. Tá? Então, eu não vou utilizar esses verbos aqui para criar a minha função do produto. Beleza? Então, esses verbos não vão descrever ações ou atributos dos objetos. Então, eu vou evitar esses verbos. Tá? Vou usar verbos de ação, como que a gente falou ali. Bom, as funções também, elas podem transformar ou transmitir energia. Ou transformar e transmitir material, ou transformar e transmitir informação. Tá? Então, tem aqui a minha função. Ela poderá transformar energia, transformar matéria, transformar informação. São 3 objetivos aí da nossa função do produto. Beleza? Se a gente especificar uma delas, que é a energia, ela pode ser especificada como energia mecânica, ou se ela envolve mudança de estado, né, de temperaturas, então energia térmica, ou energia elétrica, ou nuclear, ou energia luminosa, ou química, e assim vai. Então, a energia, ela pode ser transformada, né, de diversas formas, tá? Exemplo, eu posso transformar
energia química em mecânica utilizando um motor de combustão interna. Tá? Ou eu posso... Opa, saiu aqui. Ou eu posso transformar energia energia potencial de uma represa que armazena água, por exemplo, em energia hidráulica, energia elétrica. Certo? Então, outro exemplo de transformação de energia. Se a gente pensar agora na parte material da função, tá? A gente falou na primeira parte aí, na parte de energia da função, né? Mas se ela for tratada como a parte material, essa função do produto pode compreender, o próprio produto, né, pode compreender várias peças, ou ela pode fazer parte desse material vapores, está armazenado vapor ali naquele produto, né? Pode ter componentes, tá? Ele pode ter combustíveis, tá? Ou mesmo dispositivos elétricos, tá? Mas a gama é tão grande aí de material que você pode estar avaliando na função material do produto, que você pode ter porção de matérias na forma de gás, tá? No caso que a gente falou, vapores, né? Ou pode ser líquido ou pode ser sólido. Então, materiais podem ser transformados através de operações. Essas operações podem ser secagem, separação, mistura, deformação, etc. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, ó, de um produto material, que no caso para a gente é a água, beleza? E esse material ele vai ser transformado em vários estados, né? Então eu tenho, por exemplo, um estado de condensação, tenho um estado de agregação das moléculas nuvem, né? Aí ele se condensa, precipita-se, forma-se água no estado líquido. Tá? Aí ele vai, por exemplo, para os rios, né? Já está no estado líquido. Nesse intervalo aqui, a gente pode até ter água no estado sólido, né? Que são as geleiras, né? Então, esse material, ele varia a sua forma, né? A gente falou aqui água no estado de vapor, água no estado sólido, água no estado líquido. Então, isso aqui varia, tá? Os materiais variam sua forma. E, por último, nós temos a parte de função relacionada à informação do produto. Tá? Nessa parte de informação, a gente pode pensar que a informação vai ser gerada para alguém. Como? Através, por exemplo, de comandos. Então eu posso ter um comando que é fornecido através de uma tela, tá? Com esse painel aqui, com essa interface homem-máquina. Ou eu posso receber informação através de controle de máquinas, através de botoeiras, como esses botões aqui, né? Painéis de máquinas, tá? Teclados e assim por diante, tá? Joysticks, são informações que vão estar interfaceando aí com o usuário, beleza? Então a informação ela pode ser recebida, tá? Preparada, comparada e combinada com outras, certo? Transmitida, mostrada, gravada, entre outras operações possíveis. Então, nos nossos 3 níveis aí de funções, então a gente visualizou todos, né? As funções do produto relacionadas à energia, material e informações, como elas são
passadas de um nível para outro. Quando a gente está falando de funções e produtos, a gente pode utilizar um método simples, que é só um método de visualização, que é chamado de método da caixa preta. O que significa esse método? É mais ou menos assim, ó. É como se você estivesse visualizando todo o processo de fabricação do produto, desde o início até a saída, desde da aquisição da matéria-prima até a saída do produto, né, entre 1 e 2. E o que você faz? Você vem com uma caixa e tampa o meio do processo, que seria, vamos supor, a manufatura. Então eu não vou ver essas etapas. E não me interessa também agora. O que me interessa é só quem eu vejo que entrou e quem saiu. Então quem entrou são os dados de entrada. E quem saiu são os dados de saída. Quem entrou, o que pode entrar no meu processo, né? Então a gente viu que pode ser matéria, energia ou informação. Só que cada um desses daqui, ó, por exemplo, pode entrar matéria, mas pode sair energia. Certo? Então, por exemplo, no processo de fabricação de álcool, por exemplo, tá? Vai entrar aqui matéria, que é a cana, vai sair matéria, que é o álcool, só que nesse processo também tem geração de energia. Beleza? Então, nem sempre apenas a matéria vai gerar matéria. Ela vai gerar energia também. Ou o inverso, né? Você pode inserir energia aqui, você não e sair lá no final matéria, tá? Ou entre energia sai energia. Ou, por exemplo, se a gente pensar níveis de computacionais, né? Entra informação, sai informação, certo? Então isso aí pode variar. Mas a ideia aqui é você entender que nas funções dos produtos você tem estados de entrada e entradas de saída. E você coloca exatamente essa caixa preta para não ver o que acontece aqui no meio. Tá? Você só interessa para você quem entra e quem sai nesse processo. Ok? Vamos dar um exemplo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a entrada de material, no caso matéria-prima, foi feita a extração da matéria-prima, no caso madeira, né? Madeira, matéria, né? E aí é gerada a função do produto, tá? Que no caso aqui, por exemplo, poderia ser uma mesa. Então, suportar objetos, tá? Poderia ser isso aqui, a função da mesa, mas ela gerou também matéria, beleza? Então, desde os estados de entrada até o estado de saída, a gente teve a geração da função do objeto, que é suportar objetos aqui, né? No caso, a mesa. Mas eu poderia ter, por exemplo, a matéria água, e na saída ela vai gerar energia. Qual a função? Então, gerar energia elétrica. Tá? Então, essa seria a função do nosso produto aí, né? Que no caso é difícil de definir um produto aqui, tá? Eu poderia pensar o sistema hidrelétrico inteiro, né? Um produto mais complexo. Beleza?
Então aqui, ó, nessa parte a gente fecha as funções dos produtos, certo? E começa falando da determinação da função global. A função global a gente já viu em outra aula também. A gente só vai pincelar aqui algumas coisas. Bom, existem várias definições para a função global. Como a gente está falando de produto, então a função global do produto está intimamente vinculada ao produto. Algumas ideias, né, da função global, por exemplo, que a gente pode criar. Então, um exemplo, uso natural ou proposto para um produto, ou maneira ou modo como algo funciona, ou alguma intenção ou meta por parte do projetista ou do usuário para um produto. São exemplos de função global. A gente sabe que quando você projeta um produto, então a função do produto, ela vai ser o efeito do produto sobre o meio ambiente. No caso, a gente viu lá da mesa, né? Para produzir a mesa, que é o efeito do produto, ela gerou um impacto sobre o meio ambiente. Tá? Que no caso foi a extração de madeira. Beleza? Então, a gente tem esse efeito que a gente discutiu, né? Que são os relacionamentos entre entradas e saídas. Então, essa função do produto, ela faz isso também. Ela relaciona estados de entrada e de saída. Tá? Aí, no caso, os dados de entrada, já falou, pode ser esses três itens aqui, ó. Matéria, energia e informação. Tá bom? Então, a função do produto, ela tem essa característica aí, de unir estados de entrada e de saída. Bom, uma forma aí, né, da gente determinar a função global de um produto é formular o que a gente chama de sentenças genéricas. Essas sentenças genéricas, ela pode ser criada a partir de uma lista, que é uma lista de requisitos. Vamos dar um exemplo, tá? Então, o que a gente quer fazer é determinar a função global a partir de uma lista de requisitos que a gente tem pré-determinado, tá? Então vamos supor que a gente vai determinar a função global para um projeto de um medidor de nível de combustível em tanques de veículos. Tá? Então tem aqui o nosso tanque de combustível, ó, que vocês estão vendo, e aqui dentro tem um medidor de nível de combustível. E a gente quer determinar como que seria a função global para esse tipo de produto, né? Já que a gente vai conceber o produto, então temos que saber isso daí. Então, como que a gente começa isso? A gente vai levantar uma lista de requisitos para esse tipo de produto. Tá? Então, o que o tanque... Quais são as características desse tanque? O tanque ele vai ter um volume de 20 a 30 litros. Qual que é a forma do tanque? Ela não é especificada, tá? Mas você está vendo aqui, ó, o tanque, ele tem que ser rígido. Qual que é a fixação do tanque? Ela pode ser presa nas laterais, pode ser preso por cima e por baixo ali, tá? Qual que é a altura do tanque? A altura foi especificada, aos 150 a 600 milímetros. Qual que é a distância entre o tanque e o mostrador? Então, entre 3 ou 4 metros. Qual a variação de temperatura do combustível? De menos 25 a 65 graus. E qual a energia externa do tanque?
cavalo vapor, né? Pode ser de 6... cavalo vapor não. Corrente contínua, né? Podendo ser de 6 volts, 12 volts e 24 volts. Então, esses são alguns dos requisitos. Tem mais aqui, mais um pouquinho aqui, não. Então, o erro máximo do medidor tem que ser 5%. Possibilidade de calibração do medidor e conteúdo mínimo do combustível mensurável 3%. Então, isso aqui, pessoal, é uma lista de requisitos que eu levantei do meu produto. Por enquanto, eu não tenho ainda a função global disso aqui. Beleza? A nossa função global, ela vai ter, como eu falei ali, um verbo, um infinitivo, mais um objeto. Beleza? É isso que a gente está procurando aqui. Por enquanto, nós só temos a lista de requisitos. Tendo essa lista de requisitos, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora simplificá-la. Então, de uma coisa mais rebuscada, né, que esse monte de detalhe da lista de requisitos, eu vou pegar essa lista e vou simplificar. Então, por exemplo, o nosso tanque de combustível, ele tem volume e ele tem uma forma. Tá? Tem um volume, uma forma. Eu posso até colocar aqui fixação e altura do tanque. Todas essas características aí deles, eu posso colocar que esse tanque, então, tem vários formatos. Tem um monte de característica geométrica ali nessas palavras que eu coloquei. Então, eu simplifico aqueles 4 itens que eu circulei aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Esse item A, que engloba esses 4 itens, eu posso colocar esse item em um nível mais simplificado. Então, eu posso falar que eles têm o tanque tem vários formatos. Beleza? Vamos ver outra coisa aqui. Ele diz que o tanque ele pode ser calibrado e vai ter um conteúdo mínimo de combustível que vai ser mensurado. Então, essas duas coisas aqui, ó, eu posso relacionar a uma medida de energia. Nesse caso, pode ser uma energia externa. Tá? Ou, melhor, né? Como é calibração e mensuração, eu posso relacionar isso à medição. Beleza? Então, essa parte aqui é a medição. Que seria o item, eu posso colocar aqui um item C. Então, ó, o item C nosso vai ser esse item aqui, ó. Medição contínua de quantidade de líquido, esse aqui. Beleza? O que mais? Vamos ver aqui. Distância, variação de temperatura. Então, ó, distância entre tanque e mostrador, variação de temperatura. A parte de variação de temperatura e energia externa ali, eu posso colocar num item só. Então, esses 2 itens aqui, ó, tá? Eu posso colocar um item D, por exemplo, e isso vai estar relacionado à parte de energia externa. Beleza? Então, tá aqui. Acho que faltou... Não, esse aqui, esse também está englobado aqui, não. Beleza? Esse é o item A. E vamos ver se faltou algum item aí. Esse item aqui, ó, esse item que sobrou aqui, tá? A gente poderia colocar, relacionar, deixa eu ver, comporta volumes de combustível. Esse primeiro item aqui você poderia colocar volume do tanque, tá? Como item A, esse aqui como item B, ó. Então, ó, você vê aqui, né? Aqui nos requisitos você deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens, tá? Aí você simplificando, você cai para 4 itens. Beleza?
Agora, o que você vai fazer? O próximo passo é simplificar um pouco mais. Você vai pegar esses 4 itens que você fez, tá? E vai escrever uma frase que simplifique todos esses itens. Então, como que é essa frase? Ó, ele vai falar aqui. Como eu sei, tá, que o meu produto aqui, né, ele vai medir a quantidade de fluido, no caso combustível, então eu posso começar falando assim, ó, eu vou medir continuamente as quantidades de líquido ou de combustível, né, no tanque. E esse tanque tem formatos e tamanhos não especificados. Beleza? E indica as medidas no mostrador. Então, essa frase aqui, ó, eu tiraria da leitura desses itens, esses 4 itens que eu formei. Beleza? Então, eu vou ter uma frase agora aqui, ó. E dessa frase, por último, eu vou tirar e simplificar ao máximo essa frase. Então, basicamente, o que ele faz nessa nossa frase aqui, ó, é medir, certo? E indicar a quantidade de combustível. Então, isso aqui vai ser a minha função global. Então, eu consigo criar uma função global a partir de uma lista de requisitos e ir simplificando isso até chegar na minha função global aqui. Então, essa é uma técnica que você pode utilizar. Você parte do geral, né, do complexo, para chegar no simples. Certo? Então, é uma técnica que dá para usar para determinar a função global. Ao invés de eu usar uma lista de requisitos, tá, eu posso, por exemplo, utilizar uma lista de informações de planejamento de um produto para chegar lá na função global. Beleza? Uma forma bastante simples, né, de se estabelecer a função global de um produto é fazer perguntas. Então, o que você pode fazer como pergunta é: o que o produto faz? O que o produto faz? E a partir disso, você vai tentar resumir ou sintetizar uma resposta. E colocar isso numa única frase, tá? Uma única frase. Uma coisa que você tem que sempre lembrar, né, que a gente vai sempre usar o verbo no infinitivo mais o objeto, ou substantivo. Então, isso aqui você não pode abrir mão, tá? Mesmo que você pense aqui na frase, você não pode abrir mão disso. Então, vamos dar um exemplo aqui de função global, né, de produtos. Então, se eu pensar aqui, vamos pensar assim, num ar-condicionado, né? Ou numa lareira, ou num aquecedor de ambientes. Então, o que o produto faz? Você pode fazer a pergunta. Ele aquece ambientes. Qual a função global? Aquecer ambientes. Então, aquecedores. Se eu pensar no ar-condicionado, né? Resfriar ambientes. O que o produto faz? Ele resfria ambientes. Então, resfriar ambientes. Aspirador de pó. Tá? O que o aspirador de pó faz? Ele limpa ou remove poeira. Então, remover poeira. Refrigerador ou geladeira, né? Então, o que eles fazem? Eles refrigeram alimentos. Então, refrigerar alimentos. E assim você cria a sua função global. Então, até aqui, a gente viu 2 formas de você determinar a função global. Uma é tendo uma lista de requisitos do seu produto e você chega até a função global. A outra
é você fazer uma pergunta de qual função do produto e já pensar nos verbos e substantivos e criar a sua função global direta. Então você tem duas formas já de encontrar a função global, tá? Se for possível, a pessoa que está projetando o produto, ela deve estabelecer condições em que a função global ela é executada. Tudo em termos das entradas e saídas que a gente viu lá atrás nos gráficos, né? Além de rendimentos e velocidades, entre outras condições. Bom, um produto ele pode ser definido geralmente como um sistema complexo, certo? Composto de vários subsistemas, como a gente falou em outras aulas. Então, se eu tenho um sistema, né? Então, um sisteminha, ele vai ser o quê? Vai ser um arranjo ordenado de componentes que estão interrelacionados, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou esperar um pouco e eu falo ali na frente, tá? Vou continuar aqui. Nessa figurinha, por exemplo, ó, eu tenho um sistema, tá? Que é um sistema que ele lava roupa suja. Ele vai ser ordenado em vários componentes, tá? Que estão interrelacionados a esse objeto que lava roupa suja. Tá? Então eu tenho meu componente aqui do meu sistema, né, que é adicionar água, a outra adiciona sabão, bate roupa e enxágua roupa. Se a gente pensar na questão de funções globais, né, essa seria a minha função global, que ela tem um objetivo geral, né, que é lavar roupa suja. E aí eu vou gerando várias outras subfunções. Então tenho aqui uma subfunção 1, subfunção 2 e assim por diante. Então, aqui, ó, cada subsistema que a gente viu, então, dentro da função global, que é lavar roupa suja, eu tenho o meu subsistema que é adicionar água. Adicionar água. Então, dentro desse meu subsistema, ele vai ter uma função específica. Beleza? Que é adicionar água, que a gente deu o exemplo ali. Então, se a gente colocar essas funções, essas subfunções ali no na nossa estrutura organizacional, né, ela vai começar a garantir a função global do produto. Sem eu adicionar água, por exemplo, eu não consigo lavar roupa suja. Então, só com adição de água, eu consigo iniciar a lavagem de roupa. Então, a existência do subsistema, que é adicionar água, garante a existência da lavagem de roupa suja. Ok? Então, a existência de um subsistema garante a existência de uma função global. Então, para que a gente defina, né, as funções dos subsistemas, os relacionamentos entre elas, né, e como serão combinados para formar a função global de um produto, utiliza-se uma síntese funcional. Essa síntese funcional, ela vai estabelecer a estrutura de funções de um produto, observando como as diversas funções do subsistema se interrelacionam. Okay? Então, no momento em que se estabelece a estrutura funcional do produto, é possível dividi-lo em partes, como nós fizemos na figura anterior aqui, ó, tá vendo? Fizemos essa divisão. Então, o objetivo final, né, dessa criação da nossa síntese funcional
é criar uma estrutura de funções generalizada, tá? Possibilitando o desenvolvimento do maior número possível de soluções alternativas, que é isso aqui que a gente fez. No caso, o primeiro passo, tá, que a gente vai seguir para estabelecer a estrutura funcional, essa aqui que eu estou mostrando, ó, é fazer uma pergunta. Que pergunta que é essa? Então, como executar a função global? A função global nossa é lavar roupa suja. Então, como executar essa função global? Como lavar roupa suja? E aí a gente vem na ideia da máquina de lavar roupa. Tá? A função global é lavar roupa suja. Então, como lavar a roupa suja? As respostas que vêm à nossa mente são essas. Ó. Primeiro eu tenho que adicionar água, depois eu tenho que adicionar sabão, depois eu tenho que bater roupa e depois eu tenho que enxaguar roupa. Então, as respostas que a gente obtém da pergunta, a gente nós transformamos em funções, ó, certo? Que são essas daqui que a gente está falando. Então, a função global, que é lavar roupa suja, se transformou em 4 funções parciais ou subfunções. Beleza? Então, temos aqui subfunções. Observa aqui, pessoal, que a legendinha da figura, tá? Ela diz o seguinte, ó, o material vai estar relacionado a uma seta inteira. Energia é uma seta pontilhada. Informação é uma seta dupla. Tá? Então, quando eu tenho minha função global, que é lavar roupa suja, o que de material vai estar entrando? Ó, vai estar entrando roupa, no caso roupa suja, né? Vai estar entrando água e sabão, que são os materiais. Beleza? O que vai estar entrando de energia aqui? Energia elétrica. E o que é que vai estar entrando de informação? Início da lavação. E o que vai estar saindo de material? Vai estar saindo roupa limpa e água suja. O que vai estar saindo de energia, né? Ruído, atrito, calor. O que vai estar saindo de informação? Fim da lavação. Com isso, ó, você já percebe como a gente consegue definir muita coisa, né? Do nosso produto. Se eu pegar agora só a subfunção aqui, adicionar água. Então, vai entrar roupa suja aqui, tá? Energia elétrica, início da lavação, bem na entrada aqui de água. Vai entrando água, adicionar sabão, então vai entrar sabão aqui. Os 3 continuam a passar por todas as subfunções, né? Ó, bater roupa, enxaguar. No final é isso que vai sair aqui do produto. Beleza? Então, esse é um esquema que a gente pode assumir para determinar as funções globais e subfunções do produto. A gente pode definir aqui uma função parcial. A função parcial ela é derivada da subdivisão da função global. Essa aqui é uma função parcial, pessoal. Adicionar água. Adicionar sabão é outra. Bater roupa é outra. Enxaguar roupa é outra. São outras funções parciais. Ou subfunções. Beleza? Se a gente precisar, tá, pessoal? A gente pode subdividir essas funções parciais em funções que a gente chama elementares. São funções de um nível mais básico, tá? mais baixo aí do que a função parcial. Então aqui eu poderia ter várias funções elementares.
tá? Que advém da função parcial. Beleza? Então, até agora a gente viu função global, função parcial ou subfunção e função elementar. Então, está aqui o nosso exemplo, né? Só um instante aí, pessoal. Então, a dedução das funções elementares, né, que são as últimas funções que a gente está trabalhando aí dentro da estrutura da síntese funcional e estrutura de funções, ela se baseia na premissa de que um sistema existem apenas transmissão e transformação de energia para as entradas. A ação denotada pelo verbo, que descreve as funções elementares, possibilita construir funções físicas, químicas ou biológicas, e é denominada operação básica. Operação básica. Então, a operação básica é a função elementar sem o substantivo ou o objeto que sofre a ação. Então, vamos ver aqui a operação básica. A operação básica, se a gente, por exemplo, tinha ali, ó, emitir calor, por exemplo. Não, emitir, vamos dar um outro exemplo. Transmitir potência. Então, essa daqui seria a nossa função global. Se eu tirar essa aqui, ó, potência, fica só o verbo no infinitivo. Isso para a gente vai ser operação básica. Tá? Então, você vê aqui que as operações básicas do meu produto só possuem verbos. Tá? Então, emitir, transmitir, agrupar, guiar, transformar, ampliar, mudar de direção, retificar, ligar, misturar, unir e acumular. Essas são as operações básicas. As operações inversas, tá, possuem ideia inversa à operação básica. Então, se aqui eu emitia, aqui eu vou absorver. Se aqui eu transmitia, aqui eu vou isolar. Se aqui eu agrupava, aqui eu vou dispersar. Então, isso serve para todas aqui, tá? Então, essa é a operação básica. Beleza, pessoal? Então, utilizando-se as funções elementares para configurar a estrutura de funções parciais, tem seu resultado na figura 10.3. Então, aqui, ó, depois da gente ter trabalhado as outras figuras, né, a gente chega nisso daqui, ó. Então, a função global era lavar roupa suja. As funções parciais, né, acumular roupa suja, misturar água, misturar sabão, oscilar roupa. Aqui entradas de insumos, né, e aqui saídas de insumos. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa estrutura de funções elementares. Uma outra variação de funções elementares é apresentada por esse autor aqui, tá? Esse autor aqui, que a chama de funções genéricas. Ele define como funções genéricas aquelas que são representadas por meio de grandezas genéricas, como matéria, energia e sinal. Esse, como as operações de conduzir, armazenar, mudar e unir. Para uma especificação mais detalhada das funções elementares, a gente pode criar um quadro, né, contendo as seguintes informações, né, operação básica ou verbo, né, entradas e saídas, com os respectivos valores e suas unidades. Então temos aqui, ó, esse quadro que é um exemplo de especificação de funções elementares. Então a função acumular roupa suja, misturar água, misturar sabão, oscilar roupa e assim por diante. Qual que é a operação básica? Acumular, misturar, etc. Quais são as entradas? Então, roupa suja. Quais são as saídas?
menor ou igual a 5 kg de roupa suja acumulada. Então você pode criar esse quadro, tá? Para facilitar aí a visualização das funções elementares. Só um instante aqui, pessoal, tomar água aqui. Bom, outras definições sobre funções podem ser elencadas, tá? Principalmente aquelas exigidas nas especificações do produto. Se a gente separar a parte do material, então, em relação ao material, há as propriedades cinemáticas do material. Então, o material vai ter algum tipo de movimento, o material vai ter algum tipo de velocidade, ele vai acelerar, tá? Ou o material ele pode ser relacionado a uma parte de dinâmica. Dinâmica, então ele está relacionado a forças. O material pode ter alguma coisa relacionada à força, né? Beleza? Pode estar relacionado ao seu peso, a deformações ou resistência de materiais. Ou o material está relacionado à energia. Então, no caso, ele pode ter geração de calor, ventilação, pressão, temperatura, entre outros, tá? Em relação à informação, ele vai mostrar a forma, a apresentação e o modo de controle de toda a operação. Bom, aí vai entrar um termo agora que chama portador de efeito, tá? Portador de efeito. Então, os portadores de efeitos, tá? Eles são configurações físicas, como uma bateria aqui, por exemplo, ó, de energia. Essas configurações são capazes de executar funções elementares. Então, por exemplo, a bateria acumula energia elétrica, certo? Então, ela é um portador de efeito, tá? Portador de efeito. Quando a gente precisa encontrar algumas soluções, tá? Essas soluções são chamadas de princípios de soluções ou de trabalho. A gente precisa pesquisar alguma coisa, certo? Então é importante levantar sempre informações para satisfazer as operações básicas, observando a estrutura de funções elementares e verificando a compatibilidade dos princípios de solução em relação às soluções de operações básicas próximas. Se a gente vai solucionar, né, as operações básicas aí do nosso produto, existe um método, tá, proposto aí por esse autor, aqui, ó, que é um método de projeto orientado, que se utiliza de catálogo de soluções que já está previamente definido, tá, e armazenada para funções elementares. Então, esse catálogo, por exemplo, tá, são tabelas prontas. Então, vamos dar um exemplo aqui de portador de efeito para a operação básica de transmissão de energia. Então, ó, eu vou preencher aqui, por exemplo, tipo de energia: mecânica, térmica, elétrica, hidráulica, pneumática. Quais as alternativas para a transmissão de energia? 1. Correia. 2. Corrente. 3. Engrenagem. 4. Eixos. Na área térmica, fluxo de fluidos aquecidos em tubulações, convecção, radiação, condução, etc. Na parte elétrica, fluxo eletrônico num condutor. E na parte hidráulica, fluidos pressurizados, tá? Então, isso aqui é um exemplo de catálogo, que é uma tabela pronta, né, de princípio de solução, o que a gente está falando agora, nesse momento, tá? Então, e aí a gente finaliza a parte de funcionalidade de produto, pessoal. Eu
vou deixar para vocês aqui, ó, 8 exercícios para vocês fazerem, tá? E me entregarem valendo nota aí. Vocês têm que entregar a lista de exercícios para valer como P2, tá? A prova P2 aí. Então, nós temos esses 4 exercícios aqui, depois mais 6. Então, vocês têm que entregar essas respostas nas próximas aulas, tá? Beleza, pessoal? Então, temos aí essas perguntas para vocês estarem respondendo. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um intervalinho aí, tá, pessoal? É 9h10. A hora que for 9h30, a gente volta, tá? Vou dar uns 20 minutinhos aí. Como faltou a gente preparar algumas partes da... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Parar de gravar já.